Olha eu aqui, travês, voltei, segundo vídeo dessa semana. Pessoal, por que eu dividi em dois vídeos, tá? Para não ficar muito grande, que eu queria explicar um pouco melhor. Como é matéria nova, a gente tá num livro novo, eu não tô aí junto com vocês, eu queria explicar um pouco mais tranquilo. Então os vídeos estão dando 25, 20 e poucos minutos. Se eu fosse fazer todo o capítulo que tivesse que fazer numa sequência só, ia ficar muito longo, tá bom? Mas olha lá, vinheta do canale. Ai, adoro a minha vida. Voltei, vídeo, vinheta. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ih, peraí. Vou dar um pause porque eu não tinha mudado a atividade. Falei que eu ia gravar na sequência, né? Pera só um minutinho, já volto. Voltei. Minorias nacionais e conflitos no mundo. Agora a gente vai entender o seguinte. Lembra que eu falei no vídeo da aula passada? Eu falei o seguinte pra vocês. Falei, gente, tem povo que não tem território, tem nação que não tem território. Lembra disso? Esse pessoal é chamado de minorias nacionais. Vocês vão ver que tem países que a população, o país veio, dominou aquela região, o governo criou-se um exército, a ONU reconheceu, mas ficou um povo lá dentro que é de outra cultura, e esse povo está preso, tem que falar a mesma língua do governo do povo, do outro povo, tem que seguir as mesmas leis, mas eles querem ter as leis deles, eles querem ter a história deles. E aí começou a ter problemas. Tá? Então, olha só, lá na página 363, tá? 364, na verdade. Então, vamos lá. Existem muitas nações que não têm um território reconhecido, ou seja, não têm autonomia sobre o território que ocupam. Elas moram no território, mas elas não podem criar as leis, elas não podem professar a sua fé. Já pensou você morar num lugar que a religião é outra e você não pode falar da sua religião? Pensou nisso? Para e pensa, tá? Então isso é um problema gravíssimo, certo? Então essa população, tá, são chamadas de minorias nacionais ou minorias étnicas, certo? Primeiro povo, vamos aqui, o livro ele já traz alguns povos aí. O primeiro povo é o povo do Kurdistão. O povo do Kurdistão, galera, eles estão em vários países, ó. Olha lá no mapa, ó. Tem uma galera no Irã, tá vendo, ó? Azerbaijão, Armênia, na Turquia. Olha esse povo, ele é grande, essa nação é grande. Eles têm uma cultura única, cultura curda, tá? Só que vocês estão vendo que eles estão em vários países? Eles querem a criação do Estado curdo. Eles querem a criação do país curdo. Para eles poder ter a sua autonomia, para eles poder professar a sua cultura, certo? Então olha só, o povo curdo, representado por cerca de 30 milhões de pessoas, não é pouca gente não, galera, é uma nação sem um território autônomo. Os curdos são minorias étnicas em vários países, como Turquia, Irã, Síria, Armênia, Iraque e Azerbaijão, onde os grupos nacionalistas reivindicam a criação de um território nacional autônomo denominado Kurdistão. Olha lá, tá vendo aí onde esse povo tá? Outro lugar, Chechênia. A Chechênia, galera, é o seguinte, quando a Rússia acabou em 91, o povo da Chechênia declarou a sua independência. Só que a União Soviética foi lá e mandou o exército. E aí o povo, a nação, né, aquela população, ficou sem ter a independência. Então, olha lá, a República que integra a Federação Russa está totalmente localizada entre o sudeste da Europa e o sudeste da Ásia, tá? E o sudoeste da Ásia, na região do Cáucaso. A população é majoritariamente muçulmana. Então eles não têm nada a ver com os russos, eles têm uma ideologia diferente, muçulmana, tá? Então olha lá, a União Soviética, em 1991, tá? A União Soviética, a Chechênia declarou... Nossa, tá... Vamos voltar? Com o fim da União Soviética em 91, a Chechênia declarou a independência da Rússia. Eu já tinha falado isso, né? Com isso, seguiu-se o envio de tropas militares russas à Chechênia, com o objetivo de restabelecer o domínio do território. Geralmente, galera, isso daí sabe o que acontece? O território da Chechênia, ele é rico, tá? Ele é rico em minérios de ferro, é rico em petróleo, e a Rússia vai largar? Porque, gente, por que o povo briga por território? Deixa eu deixar isso claro para vocês.
Por que se chegar indiano aqui tomar conta do território brasileiro, eu não vou dar para ele? Porque às vezes tem ouro lá no território, tem petróleo no território, é lugar para plantar. E se eu der esse território para esse povo, eu perco. Então, é dinheiro, gente. Isso aqui, ó, é business, dinheiro, tá? Além da Chechênia, nós vamos falar da Catalunha. Vocês vão ver a Catalunha daqui a pouco. A Palestina, olha aqui, isso aqui é um pepino, tá? O que aconteceu? O povo de Israel saiu de Israel uma época. O povo foi embora, a nação foi embora. Foi para a Europa. Quando Hitler, na Segunda Guerra Mundial, começou a perseguir os judeus, tá? Começou a perseguir os judeus, viram que tinha um povo israelense e estava tendo problema. Quando acabou a Segunda Guerra, os Estados Unidos em 48, a Segunda Guerra acaba em 45, em 48 os Estados Unidos falam, ó, eu vou criar o Estado de Israel. Ele pega e cria o Estado de Israel, onde era antigamente o Estado de Israel. Só que ele não sabia que tinha um monte de israelense morando em outros lugares do mundo. E o povo de Israel começa a voltar para Israel. E começa a encher, começa a encher. Só que em Israel tinha um povo morando lá. Tinha o povo palestino. E os Estados Unidos reconheceu o Estado israelense. E aí, quando chegou os israelenses lá, os palestinos estavam morando lá, começou a guerra. Só que aí o que acontece? Os Estados Unidos e a ONU reconhecem o Estado de Israel. E o povo palestino tá lá no território. E por que eles brigam por causa desse território? É rico em petróleo. Ninguém quer perder. Então os israelenses, porque eles podiam dividir, ó, essa parte é sua, essa parte é minha. Só que como tem muito petróleo e petróleo dá muita grana, os caras ficam brigando por causa do território. Você entendeu? Então olha lá o Estado da Palestina, ó. O Estado de Israel em 48, com a divisão territorial definida após a Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 48, a Guerra de 6 Dias em 64, os palestinos se encontraram confinados nas regiões da Cisjordânia e na faixa de Gaza, e também espalhados em campos de refugiados. Eles lutam para que o Estado palestino, considerado atualmente pela ONU um Estado observador, mas não membro. Então a ONU ainda não reconhece. Fala, não, tudo bem, eu até acho que tem um governinho palestino aí, mas, tá? Tibete, galera, é uma região lá da China. Olha lá. Tá lá na China, ó. Entre a China e a Índia. Tá? A população da região autônoma do Tibete, localizada no sudoeste da China, reivindica autonomia em relação ao governo da China. Quero falar um pouco mais sobre esse aqui, ó. Esse vocês conhecem bem. Catalunha, tá? Os meninos vai ser até mais fácil. Galera, Catalunha é onde tem o Barcelona. É o estado da Catalunha. Sabe onde fica isso? Na Espanha. Só que quando a Espanha se formou enquanto país, ela se formou e ela dominou a Catalunha e dominou o País Basco e trouxe para ser parte da Espanha. Só que esse povo nunca aceitou. Então a Catalunha briga todo ano para se separar do País Basco, do estado da Espanha. Então tem guerras, brigas, conflitos, eleições, plebiscito. E a Catalunha, sempre às vezes você tá vendo o jogo do Barcelona, tem um cartaz assim no fundo bem grande. Prestem atenção quando voltar ao futebol agora. Los catalões não somos espanhóis. Eles não se dão. O catalão não suporta o espanhol. Tá? Existe um problema, um conflito. E por que a Catalunha? E por que a Espanha não quer se libertar da Catalunha? Porque já dá tanta briga. Ó, Catalunha, fica aí no seu canto e acabou. Os caras já têm o território, já tem uma nação, já tem uma cultura, só não tem um Estado. Só não tem um governo. Mas por que eles não liberam a Catalunha? Porque tem muito minério de ferro lá, tem muito carvão. É uma região industrial muito rica. Então a Catalunha é uma região muito rica. Se a Espanha perder a Catalunha, ela perde dinheiro. O País Basco é a mesma coisa. Tá? Então, olha só, vamos ver lá. Ó. A região da Catalunha e sua principal cidade, Barcelona, localiza-se como uma região rica e desenvolvida da Espanha. Gente, só para vocês terem uma ideia, na Catalunha não se fala o espanhol. É uma briga, porque eles falam uma língua chamada catalão. Eles querem falar o catalão. Tá? Mas o Estado espanhol obriga. Ó, você vai falar o catalão, mas tem que falar o espanhol também. Então, nas escolas, tem que ensinar o espanhol. Já percebe o conflito cultural aí? Tá? Então, ó, eles reivindicam a independência de maneira pacífica, conforme atesta o referendo de 2017. A questão ainda envolve um grande impasse político em virtude da posição contrária do governo espanhol. É claro, né? Ninguém quer perder quem dá dinheiro.
né, da ONU e da União Europeia. E também parte da população da Catalunha. A população da Catalunha é dividida, tá? Tem uma galera que fala, não, vou ficar com a Espanha mesmo, tá bom, deixa assim do jeito que tá. Mas tem gente que quer separar, né? O País Basco, cuja capital é Bilbao, já ouviram falar no Atlético de Bilbao? Tá? Localiza-se ao norte da Espanha e torna-se uma pequena porção do sudoeste da França. Sua população apresenta uma marcante identidade nacional e desejo por uma independência em relação ao governo espanhol. A organização separatista ETA realizou diversos atentados. Os caras eram terroristas, tá? Na década de 80 e 90, quando eu era moleque, nossa, era cada bomba que esses caras soltavam. Agora eles estão mais calmos, agora eles viraram um grupo político, tá bom? Olha lá, região da Catalunha. Outra coisa importante é que a Catalunha tem saída para o mar, ó, tá? Ela tem uma saída para o mar e o povo da Espanha não quer perder essa saída aqui para o mar Mediterrâneo, tá bom? Irlanda do Norte. Gente, aqui é outro conflito. A Irlanda do Norte, localizada na ilha da Irlanda, integra o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. A sua população pratica a religião protestante. E a minoria nacional católica deseja a integração com a República da Irlanda. Então, olha só, o Norte tem uma população evangélica, protestante. Só que os católicos não querem ficar com a Inglaterra, não querem ficar aqui, ó, o Reino Unido tá aqui do lado, ó. Eles não querem, esses caras eles querem ficar com o Reino Unido, porque é a mesma religião, é a mesma ideia. Só que os católicos que moram aqui querem ficar com a Irlanda. Gente, aqui, só para vocês terem uma ideia, os católicos não podem professar sua fé. Os caras aqui matam por causa de religião. É católico matando protestante, protestante matando católico. Você já viu um povo... E pior, os dois povos acreditam no mesmo Cristo. Então é uma briga de povos que têm a mesma fé. E um mata o outro em nome da religião. Tá? A gente aqui no Brasil vive numa situação diferente. Aqui no Brasil a gente vive numa situação... A gente não acompanha esses conflitos. A gente não acompanha essas coisas. Tá? Então, são coisas que acontecem no mundo que agora a gente está vendo. Tá certo? Bom, limites e fronteiras ao longo do tempo. Gente, ao longo do tempo as fronteiras vão mudando. Um país junta no outro, um país separa do outro, um país vem e domina 5. Então vai mudando aí. Aí ele tem aqui alguns, né? Esse texto ele vai falar aqui, ó. Muitos governos têm estabelecido tratados que integram e unificam os seus mercados econômicos. Avanços por meio de comunicação, transporte, passaram a conectar pessoas ao redor do mundo. A Europa serve como exemplo para esse estudo de como as fronteiras dos mapas não devem ser consideradas definitivamente permanentes. Gente, aqui é o seguinte, ó. Olha o tamanho do Império Russo. 1914. Império Austro-Húngaro. Estão vendo aqui, ó? Império Russo. Império Alemão. Império Turco-Otomano. Isso era aqui, 1914. 100 anos atrás, tá? 100 e poucos anos atrás. Em 37, olha o que aconteceu. O Império Russo já acabou, ó. Virou União Soviética. Aqui já surgiu a Polônia, Tchecoslováquia, União Soviética, União Soviética já era ali, Lituânia, Finlândia, olha um monte de paizinho que já foi aparecendo. Em 37. Aí, olha só, no início do século XXI, já mudou tudo. Tá? Alguns países já surgiram aqui, ó. Olha esses países pequenos. Tá vendo aqui, ó, o que tem número? 1, ó, 9, 7, 1. Esses paizinhos pequenos, eles não tinham aqui em 37, ó. Só que agora, olha só, são países pequenos, territórios pequenos. Não cabe nem o nome. Então ficou aqui, ó. Andorra, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Luxemburgo, tá? Macedônia, Montenegro, San Marino. São países pequenos, paizinhos pequenos, bem pequenos. Tá? Tem um país aí que chama Liechtenstein, não tem aqui nesse mapa, mas está por aí. Tá? Então, a Europa muda muito. E agora a gente, para terminar essa aula, vai falar um pouquinho sobre os muros, né? Enquanto tem gente melhorando as fronteiras, querendo evoluir, tem gente querendo fechar. Tá? Então ele fala, por exemplo, da era dos muros. As pessoas querem estabelecer limites. Né? Você não pode entrar no meu território. Pior problema que nós temos, Estados Unidos e México. Tá? Os mexicanos, galera, a situação... Gente, imagina, você é vizinho dos Estados Unidos. Vamos pensar, você é vizinho dos Estados Unidos. Certo? Você tem a chance de morar nos Estados Unidos. Você vai ficar morando no México?
Até eu que sou tonto quero ir para os Estados Unidos. E aí a fronteira tá lá, tá aberta, é só eu passar meu pezinho. Não é? Então o que aconteceu? Os mexicanos iam embora. Os mexicanos iam embora para os Estados Unidos. Aí o governo americano teve que tomar uma providência. E qual providência? Tá? Impedir que isso aconteça com cercas e muros. Porém, essa maneira ainda dá problema. Então olha lá, os muros que os americanos fazem para você não atravessar a fronteira. Belezinha? Galera, mais uma aula, mais uma atividade do livro, tá bom? Então olha lá, 369 vem uma sequência, respondam as atividades do livro, tem mais umas perguntinhas aqui no Google Docs, respondam no Google Docs. Semana que vem, mais 2 vídeos pra gente terminar esse capítulo e pra gente já ir se preparando pra atividade do final do mês, tá bom? Tá legalzinho? Um abraço pra vocês, boa semana, fiquem com Deus, façam aí as 2 atividades que tem dessa semana, zerem essa parte do livro, respondam aquelas atividades que vai valer nota, e aí no final do mês eu vou dar uma atividadezinha valendo uma nota maior pra vocês, tá bom? Grande abraço pra vocês, tô morrendo de saudade, fiquem com Deus, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui agora aí, meu Deus. Tchau, galera.